Como saber se você está estudando do jeito certo? Cara, essa talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo. Cara, eu não sei se eu estou estudando do meu jeito certo, parece que eu não saio do lugar. Bem, você consegue perceber com tranquilidade se você está estudando do jeito errado. Se você está estudando errado. Se você não está evoluindo, se você sente que não está saindo do lugar e falta muito tempo para sua prova, você está estudando do jeito errado. Agora, como saber se eu estou estudando do jeito certo? Porque às vezes eu evoluo, também não evoluo tanto e tudo mais. Eu vou elucidar esse tema com uma história de uma aluna minha da mentoria. Ela me procurou há um tempo atrás. Ela já estava num processo de estudo, num processo de preparação, já tinha feito concurso sem êxito, né? E acabou que não saía do lugar. E quando a gente faz mentoria com as pessoas, principalmente de forma individualizada, a gente acaba tentando entender como é que funciona o estudo dela até aquele momento. Existe um momento antes de fazer a mentoria e o ciclo depois. Então a vida muda completamente depois que você faz a mentoria com a gente. E para a gente fazer essa mudança tão drástica, a gente precisaria entender como é a rotina da pessoa, como ela estuda, o que ela gosta de fazer, como ela gosta de aprender, como ela estuda, como é a rotina dela, quais são os horários, tudo, porque tudo isso compõe um ambiente de estudo, um ecossistema de estudo, tá? E isso é muito pessoal. Tem pessoas que procuram a nossa mentoria que tem tempo para estudar, outras não têm tempo para estudar, outras fazem um sacrifício enorme de tempo e dinheiro para entrar na mentoria, para poder melhorar o seu estudo. Então eu preciso fazer essa análise. E essa aluna, ela está há muitos anos estudando para concurso, mas ao mesmo tempo ela trabalha, ela tem uma rotina, então ela não tem muito tempo disponível. Mas mesmo assim ela ainda conseguia estudar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, dependendo da rotina dela, da intensidade do trabalho dela, ela conseguia fazer isso daí. Beleza. E aí, analisando, fazendo toda a análise da situação dela, a gente percebeu que o problema dela era a maneira que ela estudava, tá? Como é que ela estudava? Muito videoaula. Muita videoaula. Por quê? Mais uma vez, ela participava da insegurança do estudante. Qual é a insegurança do estudante? É terceirizar o aprendizado. Como é que eu faço a terceirização do aprendizado? Através de videoaula. Eu sou tão inseguro, eu só consigo aprender. Eu só consigo aprender se eu estiver terceirizando esse momento de aprendizado. Ou seja, eu preciso de uma boa videoaula, eu preciso de um bom PDF, eu preciso de um bom material. E as pessoas não entendem que a capacidade de aprender é única, é pessoal, é solitária. Você precisa aprender sozinho, você precisa estudar sozinho, você precisa forçar o raciocínio sozinho, tá? Então, quando eu tenho essa insegurança, o que acontece? Eu vou terceirizar, eu vou para videoaula. E ela tinha muita insegurança. Não que ela tinha consciência dessa insegurança. A maioria dos estudantes tem essa insegurança. E vai para videoaula. E aí, muita videoaula, poucas questões, naturalmente ela não saía do lugar. Porque acontece assim, gente. O conhecimento é uma coisa, a habilidade de resolver questões é outra. Eu posso saber o conteúdo, eu estudei pra caramba, eu posso saber esse conteúdo. Mas se eu não tiver a habilidade de colocar esse conteúdo em prática dentro de uma questão, eu vou perder tempo. Eu posso até acertar a questão, mas ao invés de gastar 3 minutos, que é o tempo máximo que eu tenho para resolver uma questão numa prova, eu vou gastar 5, 6, 7. Isso já compromete 1, 2, 3 questões para frente. E aí, quando chegar no final da prova, eu já vou estar muito mais comprometido com o tempo. Então, percebe que a falta de habilidade de resolver questões, a falta de gerenciamento de tempo, de resolução de prova, ela prejudica. Então, a minha aluna, ela tinha muito conhecimento. Porém, ela não tinha essa habilidade. E era isso que estava faltando. Então, a gente identificou isso. Era um jeito errado de estudar. Aí nós fomos para a metodologia que é o ciclo de Bellotto, que nós ensinamos dentro da plataforma do ecossistema do aprovado, ensinamos dentro da nossa mentoria, ensinamos dentro das nossas consultas e consultorias. Nós fazemos tudo, ensinamos como é esse processo. Tenho vários vídeos aqui no canal do YouTube e do TikTok falando sobre isso. Como eu vou utilizar as questões para estudar. Implementei isso aqui, ela vai ter uma dificuldade inicial. Tá? Por quê? Porque a gente não está acostumada. Eu vou só abrir um adendo aqui para uma outra história. Eu tenho uma aluna no colégio que eu trabalho que ela é uma excelente aluna, tira notas altíssimas.
mas ela só conhece uma maneira de resolver um tipo de questão. E por só conhecer esse tipo de questão, quando chegam questões que não são mais complexas, mas dão mais trabalho, tem mais cálculo, ela trava, ela não consegue fazer. Por quê? Ela só conhece uma maneira de fazer e essa maneira de fazer é lenta para aquela situação específica. Só que ela está tão acostumada a resolver daquela maneira, está tão imbuída no ego, que ela não permite aprender outras maneiras de fazer, conhecer outras ferramentas. É claro que naturalmente, explicando de forma mais tranquila, ela foi aceitando e agora ela consegue fazer as questões tranquilamente, tá? Mas voltando ao assunto da minha aluna, ela estava estudando dessa forma e no começo foi difícil, porque ela não estava acostumada. Uma semana depois, ela já pulou de 20 questões por dia, 15 questões por dia, que era a média que ela fazia, para 250 questões por dia. Claro que não são 250 questões separadas. Ela pegava ali 20, 30 questões e trabalhava em cima dessas questões, resolvendo, estudando a estrutura da questão, refazendo, pegando os erros, analisando os erros, corrigindo os erros, estudando, fazendo novamente, aí chegava em 200, 250 questões por dia, tá? Isso deu para ela uma propriedade de resolução muito mais interessante. O último simulado que ela fez para a prova que ela vai fazer agora deu 89% de rendimento. Lembrando que a aprovação está ali entre 87 e 93. Se você está nessa faixa, provavelmente você vai ser aprovado. Então ela chegou no nível muito bom. Aí quando chega nesse nível muito bom, a gente vai tentar atingir os mais de 90%. Atingimos os mais de 90%, o que a gente faz? A gente vai para um aumento de dificuldade naquelas questões. A gente aumenta o nível das questões, que nós chamamos de técnica Sharia. Ou seja, é como se fosse uma progressão de carga, se a gente fosse fazer um paralelo na academia, por exemplo, na musculação. Então, a gente pegou num resultado bacana, a gente aumenta a dificuldade, naturalmente esse rendimento cai, e a gente pega e faz todo o processo novamente para o rendimento cair. Então, eu vou chegar em rendimentos altos com dificuldades altas. É isso que prepara um aluno. Então, essa minha aluna, que quando ela chegar no nível difícil de simulado, pegando ali entre 87% e 93%, ela vai estar tranquila para ser aprovada. E aí, claro, que paralelamente tem que ser feito um trabalho psicológico, porque na hora da prova é muita pressão, vem ansiedade, vem muita cobrança, autocobrança, cobrança da família. Então, tudo isso pode também minar a hora da prova. Tá? Mas aonde eu queria chegar é esse ponto. Você precisa entender que tem que ser eficiente na hora da prova. E precisa fazer questões, e precisa coletar dados para você conseguir ter informações para saber onde você precisa melhorar. Estudo por questões não é só você fazer questões, é você fazer a questão, analisar o seu erro, colocar isso numa planilha, pegar os dados, comparar rendimentos, voltar a fazer novamente, entender os novos erros ou entender onde você continua errando. É todo um processo que você vai utilizar para evoluir cada vez mais. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem sair do lugar porque não fazem esse processo de acompanhamento. Nós fazemos isso dentro do nosso ecossistema, que é a nossa plataforma de preparação, que não é voltada para videoaulas, é voltada para conhecimento ao redor do estudo, aquela base para você estudar. Trabalha com inteligência artificial, trabalhar com controle de ansiedade, aumento de foco, auto-hipnose para estudar, entre outras muitas coisas. A gente trabalha isso também nas nossas mentorias e consultorias. Se você quer participar de qualquer um desses, no link da bio, seja do canal do YouTube ou do TikTok, eu deixei o acesso para o nosso preparatório. Agora, se você quer uma coisa mais aprofundada, precisa de um acompanhamento, manda mensagem para mim, eu coloco aqui nos comentários, quero ser acompanhado, que eu vou conversar com você, a gente vai bater um papo, vou te explicar como é que funciona e a gente vai dar um jeito de você ser aprovado com certeza. Então é isso, pessoal. Até a próxima.